Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, 21 de fevereiro de 2026. O tema de hoje retrata uma realidade que começa finalmente a se manifestar. O jogo terminou. A mentira respira por aparelhos. Ao longo dos milênios, instalou-se sobre a humanidade um controle desleal, opressivo, vingativo, enfim, um tempo em que se colocou povos contra povos, opressores sobre os oprimidos, porque as experiências que cada alma veio aqui experienciar e sentir, mesmo que tenha sido, de uma certa forma, um personagem, uma ilusão, porque a consciência, sob o véu do esquecimento, não sabe das vidas passadas e não sabe nem quem ela é. Todas as experiências de todos os tempos é uma programação de um plano maior para os mundos. E a Terra, um planeta jovem, porque estava e sempre esteve e ainda continua, embora está na espiral galáctica, aqui no braço de Órion. É a parte mais jovem da galáxia. Quanto mais se aproxima do seu núcleo, do seu Sol central, mais antigos são os planetas, as estrelas. E também, obviamente, tudo são consciências. Então também as estrelas e os planetas mais próximos do seu núcleo galáctico são também consciências mais elevadas. Obviamente todas as consciências na forma humanas ou humanoides ou coisas parecidas também são consciências mais elevadas. Experienciando aqui no planeta Terra um fractal apenas de consciência, a humanidade sofreu sempre também a opressão, porque se a luz era pouca e a sombra era muita, a sombra também tinha muito mais peso e influenciava diretamente toda essa humanidade em experiência. Piorou, como já foi dito um tempo, quando os arcontes aqui chegaram e complicaram um pouco mais a vida dos humanos. Mas não puderam interferir de um modo geral no plano maior, porque o plano maior ele é imutável. Nos últimos milênios, principalmente neste ciclo pleiadiano, nesse calendário maia de 25.920 anos, dividido em 12 eras de 2.160 anos, a humanidade passou duas eras, a Era de Leão e a Era de Aquário, pela idade ou Era da Luz, para dar um refresco para essa humanidade que tanto sofrimento foi infligido a ela. Mas mesmo assim, duas eras em 12, tivemos então 10 na escuridão total, onde a sombra realmente teve mais força, e onde os humanos também tiveram a oportunidade de praticar os seus atos mais duros, onde causou muita dor, muito sofrimento aos que foram subjugados, oprimidos. E agora, finalizado esse ciclo, mais ou menos por volta de 2012, temos uma mudança muito grande neste planeta, porque chegamos ao final de um ciclo. O grande ciclo de provas e expiações,
para os seus humanos. Um grande ciclo que as consciências ainda estavam classificadas como consciências de terceira dimensão. E se não bastasse tudo isso, a Terra era uma escola de provas e expiações, onde a consciência, quase como iniciante num processo evolutivo, tinha uma réstiazinha de luz e uma quantidade enorme de matéria escura para ser trabalhada. Neste tempo chamado de calendário pleiadiano ou calendário maia, tivemos no meio dele o afundamento de Atlântida, porque a humanidade estava a um passo da sua ascensão. As consciências já estavam bastante evoluídas. E naquele tempo tivemos um período de luz, mas infelizmente faltou frequência, faltou massa crítica. Então a linha de tempo da Terra estava ainda indecisa, porque tudo dependia das consciências humanas. Mesmo com a Atlântida afundando, sobrou outros continentes da Terra. Obviamente o mais importante era este continente chamado Atlântico, porque estava realmente dentro do Oceano Atlântico, entre a América, a África e a Europa. Alguns remanescentes conseguiram, porque receberam intuições antecipadamente e fugiram para a região do Egito, da Grécia, e alguns para a América do Norte. Mas aquela civilização teve um fim porque era preciso iniciar uma nova era. Muitos encarnados hoje são remanescentes de Atlântida. Tivemos oportunidade lá e temos a oportunidade aqui. Porque o plano divino ele sempre oferece alternativas para todos. Por isso, a parábola do pastor com as suas ovelhas, que ao ter uma de suas ovelhas extraviadas, ele abriga as demais e vai em busca daquela que está perdida. Nenhuma alma é deixada para trás, mesmo agora num tempo de transição, quando muitas serão exiladas para continuar o aprendizado, uma vez que não estão prontas no seu estado de consciência. Mas esta encarnação é a que define o final de um ciclo. A separação do joio e do trigo, a ascensão das almas prontas, porque não podem ficar esperando indefinidamente, e também a transmigração das almas que não estão prontas para mundos condizentes com o seu grau de consciência. Muito foi falado sobre o Apocalipse, o final dos tempos. Antigamente, e esse antigamente eu vou dizer, neste último século da transição, estamos dentro dele, no princípio. Vamos dizer, então, se o último século corresponde mais ou menos a 1950 a 2050. As pessoas que têm mais idade no seu tempo de infância, muito se ouviu falar do Apocalipse e aquela palavra metia medo, porque parecia o fim do mundo. E na verdade, é um certo tipo de fim de mundo, mas um ciclo de um mundo. A morte e o renascimento de uma nova consciência num planeta como a Terra.
O Apocalipse, hoje já entendemos ele diferente, ele não é uma coisa negativa, pelo contrário. O Apocalipse é a nossa redenção. É a libertação da humanidade, porque o Apocalipse nada mais é que a verdade revelada. O Apocalipse é a revelação daquilo que estava oculto, daquilo que foi ocultado de propósito. E se foi ocultado de propósito, nada mais era que o oposto da verdade, então seria a mentira. Porque a mentira enganou o povo, enganou as massas, por todos esses tempos. Enganar os outros parece uma prática dos mais inteligentes, e na verdade, hoje nós começamos a entender que é uma prática dos incompetentes, dos menos inteligentes. Porque quem tem inteligência, quem tem uma consciência expandida, quem é de fato sábio, não precisa da mentira, porque ele não precisa enganar ninguém, ele apenas é. Ele mostra o que ele é de verdade, não precisa mostrar o que ele não é, para se parecer o melhor. A mentira é o engodo. Eu lembro que quando eu era mais criança, eu li alguma coisa e descobri o significado da palavra engodo. Porque quase ninguém fala em engodo, fala-se em mentira e verdades. Aí era uma historinha infantil. O engodo era a isca que a pessoa colocava no anzol para pescar o peixe. O peixe, achando que era um inseto, uma minhoquinha, ia lá e comia a minhoca, só que dentro da minhoca tinha o anzol e fisgava o peixe. Então o engodo, a mentira, foi um instrumento de dominação. Aquele que não se acha competente o suficiente e que de fato não tem competência, ele precisa enganar para parecer melhor, maior. Com o passar dos últimos milênios, os sistemas começaram a crescer justamente em cima da grande mentira. Se nós vamos ver os sistemas, o que são sistemas? Sistemas são, vamos dizer assim, organizações. Por exemplo, sistema financeiro, sistema religioso, sistema de ensino, sistema médico, sistema de governo, tudo que vai se fazer hoje, qualquer coisa está dentro de um sistema, que é mais ou menos uma regra do grupo que atua naquela área, naquela determinada ação ou situação. O próprio sistema financeiro, se nós vamos ver, ele é um engodo, uma mentira. Nós temos alguns casos ultimamente, e cada semana parece que surge mais um novo caso de sistemas bancários que estão colapsando. Centenas de bancos já colapsaram nos últimos 2, 3 anos, pelo mundo afora. Porque esse é um sistema que não se mantém mais, porque ele não está baseado numa garantia. Ele é um sistema fiduciário, um sistema mentiroso, porque ele é papel. Ele não tem o valor real. Vamos supor que você queira fundar um banco, você reúne lá um grupinho de pessoas, coloca-se um certo valor, mas um valor que não é muito alto. 100 pessoas, cada um coloca lá R$1.000, dá R$100.000. Um exemplo aqui, obviamente. Vamos falar em números redondos para se entender melhor.
R$ 100.000. Abre-se um nome, um banco, um nome. Aí as pessoas começam a depositar dinheiro. Dinheiro de verdade. Elas começam a ter aquele saldo e vão trabalhando em cima daquele saldo. Mas o banco começa a financiar coisas para clientes e não dá o dinheiro, coloca lá na conta corrente um valor e aquela pessoa vai usando, vai restituindo depois em prestações com juros e correção monetária e aquele bolo cresce. Mas aquele dinheiro não existe. É um dinheiro fictício. E assim é a maioria. É um exemplo aqui para que cada um entenda. Não é somente isso, tem muito mais coisas. Eu não sou banqueiro e não tenho nenhuma pretensão de criar um banco também. Mas é assim que é. O sistema de ensino foi feito na base dos interesses. Por que será que queimaram a Biblioteca de Alexandria? Por que a Inquisição mandou queimar livros? Porque eram registros. Era preciso apagar os registros e formar uma nova ideia de conhecimento de acordo com os interesses. Tudo é o interesse de um grupo que era um grupo pequeno e, na verdade, ele continua sendo um grupo pequeno, mas ele se fortaleceu através de hierarquias secundárias. Hoje, no planeta, quase metade da população faz parte do sistema, concorda com o sistema. Esse é o grande problema. Mesmo aquele que está sendo explorado pelo sistema, seja lá o tipo que for, vamos dizer aqui um sistema governamental, sistema de administração pública. Antigamente, uma prefeitura tinha lá o prefeito, o vice, meia dúzia de vereador que não ganhavam salário, ganhavam no máximo uma taxinha pela presença. Tinha alguns funcionários, sim, mas era um grupo pequeno. Proporcional à população era muito pequeno. Hoje, proporcional à população, porque a população cresceu, obviamente, naturalmente seriam necessários também mais funcionários, mas a desproporção hoje é enorme. Se antes tinha um funcionário público para cada 1.000 pessoas, agora tem um para cada 50, talvez cada 20. Eu acho que está menos de 20 já. Então as coisas estão realmente descambando para um buraco, um precipício. Os sistemas estão colapsando justamente porque chegaram no topo da ilusão, da mentira. Não se sustenta mais, porque nada que é mentiroso vai se sustentar daqui em diante, uma vez que a energia que chega para o planeta Terra é uma luz poderosa que revela, que mostra o que estava escondido. Nós demos o exemplo aqui muitas vezes, se você tem lá um sótão onde é pouca luz, porque nunca se usa, então tem aquela lâmpadazinha que quase não clareia nada. Quando você precisava de alguma coisa, você já sabia que estava lá e sabia mais ou menos onde estava, aquela luzinha pouco iluminava, mas o suficiente para encontrar o objeto. Mas não se via nada além daquilo. E agora a luz é tão poderosa que dá para se ver qualquer coisa. Tudo aquilo que antes não era visto, aquilo que nós não tínhamos nem conhecimento, porque não era mais lembrado, embora sempre existiu. Tudo agora será revelado. É o tempo do Apocalipse, das revelações. Essa energia que chega não sustentará mais a mentira. Isso é a coisa mais certa que tem. Nós já falamos isso. A partir de 2012, embora os primeiros textos foi colocado em 2013, timidamente, porque ainda não se tinha aquela confiança.
Mas principalmente a partir de 2015, quem acompanhou os textos que eu publiquei no Facebook, falávamos deste tempo que estava próximo, que esta janela de tempo fecharia ali em 2025, mais ou menos, e de fato fechou. Embora nós sempre vemos o resultado um pouquinho atrasado, porque há o efeito do retardo, como você disse, nós vemos agora, por exemplo, em 2025, que as coisas começaram realmente a se manifestar. As verdades ocultas estão aparecendo. E não se enganem, se a mídia tenta esconder porque é paga para isso, e obviamente quem recebe deve, né? Então, a mídia é paga para dizer a verdade ou a mentira de acordo com os interesses de quem paga. Mas não tem como esconder, ela vai surgir de um lado ou de outro, porque a própria consciência humana vai acessar sem a necessidade da mídia. Nós vamos receber diretamente na consciência. Todos nós vamos receber mensagens que nunca imaginamos. Eu lembro, em 2022, eu recebi uma mensagem dizendo: não lute contra o sistema, porque o sistema se autodestruirá, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você não pode atacar o sistema porque ele tem força, ele tem poder. Por enquanto, isso naquela época. Se passaram 4 anos, quase, 3 anos e pouco, e nós estamos vendo que o sistema realmente se destruirá por si só. O sistema é como um câncer, ele começou e cresceu, foi tomando forma, tamanho, mas ele vai matar a si próprio, se autodevorar. Nós temos que ter esse entendimento e também essa confiança. Não precisa brigar, porque tudo é consciência. A tua consciência ninguém aprisiona, ninguém domina, ninguém vai obrigar a tua consciência a nada. Se nós tivermos dominadores, é porque nós precisávamos passar pela experiência do dominador e do dominado. Muitos de nós fizemos parte do sistema em alguma vida, em alguma encarnação. Não se iludam com isso. Aquela pessoa é uma pessoa má. Sim. Você também foi mal numa vida, eu também fui. Porque senão nós não teríamos conhecido o bem na sua forma completa. Ninguém conhece a luz plena senão também tem conhecimento da sombra que ela pode produzir. Vamos entender de uma vez por todas que nós somos fractais de alma, limitados, mas destinados a um aprendizado ao qual esta escola chamada Terra oferece para cada um. E se ela ofereceu essas polaridades, essa dualidade, é porque aqui era o aprendizado. Não adianta ficar reclamando com Deus. Por que Deus permitiu? Então vai lá na escola onde você estudou e pergunta para o diretor da escola, para os professores, por que eles permitiram que você tivesse que sentar naquela cadeira por tantos anos, passar tantas séries e fazer tanta pesquisa e aprendizado? Por que você fez isso? Por que eles permitiram? Porque é a tarefa daquela escola e você foi lá para aprender aquilo, não foi lá para aprender outra coisa. Então, se foi permitido as coisas aqui, era porque o aprendizado que a Terra oferecia, dentro das suas características próprias, era esta coisa. As almas que aqui vieram, não vieram aqui para brincar, vieram aqui para aprender.
A terceira dimensão de consciência, o mundo de provas e expiações, é o limite do limite que uma alma pode experienciar dor e sofrimento. Mas a alma em si não sofre, ela sente o sofrimento do corpo. Por isso que o corpo é descartado, para que ela possa ter uma nova encarnação num corpo sadio, diferente, um novo cérebro, novas experiências. Nós somos luz, somos sombras na essência, porque tudo é dual. A fonte criadora é plena luz, mas na medida que ela solta um átomo semente divino, uma super-alma, que ela se espalha, ela começa a criar universos, multiversos, galáxias, planetas, estrelas, luas. E sempre sobra matéria a ser reciclada. É preciso usar a matéria escura para criar na luz. A luz não cria sozinha. A luz é um instrumento. A sombra é a matéria que esse instrumento vai trabalhar. Por isso existe a dualidade. E a Terra é um planeta não somente de dualidades, mas sim de polaridades, onde tudo vai aos extremos. E é por isso que aqui, quando os arcontes vieram, eles viram essa possibilidade, como eles não podiam encarnar aqui na Terra, através de outras raças alienígenas, eles conseguiram criar biologicamente corpos com mentes diferentes, com pensamentos diferentes, que agem diferente. Algumas raças de sangue frio, como se diz, sem emoção, para colocar no comando, porque é esse tipo de perfil que certos humanos têm, e são os perfis ideais para os comandos dos sistemas. Por que um ser humano realmente decente, pacato, não se dá bem na política? Porque ele quer fazer a coisa certa, e a política é um sistema que não é para fazer a coisa certa. Porque se fosse fazer a coisa certa, eles não teriam muita oportunidade. Então, na política, o blefe geralmente é o sinal. É onde mais se usa a mentira para enganar. Mas eu não preciso dizer isso para vocês. Olha os políticos que vocês votaram. Eu olho para aqueles que eu votei. Ultimamente até eu estou tendo um pouco mais de acerto. Mas muitas vezes a gente acha que aquele candidato é bom, é honesto, e a gente coloca a confiança nele, depois ele vira a cara. Mostra quem de fato ele é nas suas ações. É difícil você ter certeza. Por quê? Porque a mentira impera. Mas isso está acabando. Antes de 2030, nós vamos ver uma grande guinada em todos os sistemas. Todos, todos. Quando se diz todos, é todos, 100%. Inclusive o sistema de governo. Nós vamos ver que não é preciso tanta gente para administrar o serviço público. Difícil administrar uma empresa, um negócio, onde as incertezas estão presentes diuturnamente. Administrar um setor público é você trabalhar com números exatos, você já tem uma previsão. Você tem tanto para gastar, tanto para investir, tanto para segurança. Qualquer um, até um analfabeto mais ou menos, que sabe pensar, consegue administrar um setor público. E por que a coisa não funciona? Porque ele está envolto numa mentira sem fim.
As mentiras dominaram a humanidade. A mentira precisa ser regiamente paga para ser divulgada, para ser implantada. A verdade, ninguém dá um centavo para divulgar ela. Por que será? Vocês já pensaram nisso? Por que ninguém presta atenção na verdade? Ninguém divulga a verdade, mesmo pagando. É a mesma coisa que aquela pessoa que recebe um dinheiro para fazer uma magia negra. Aguécia. Vai lá uma pessoa que eu quero que faça uma magia negra para aquela pessoa lá, que eu não gosto dela, ela me aprontou e não sei o quê. Sabe quanto você cobra para fazer uma magia negra? 20 vezes mais do que para fazer uma ação voltada ao bem, uma cura, por exemplo. Essa mesma pessoa que faz a magia negra, que diz que faz, se você vai lá pedir para ela, para fazer o bem para alguém, mandar lá uma energia, uma técnica de cura para uma pessoa, o valor é irrisório. A alma para fazer a magia negra é 20 vezes mais. E se for para desmanchar depois, é o triplo. Então vai para 60 vezes. Tudo engodo, tudo manipulação, tudo mentira. E agora vem o Apocalipse para dizer, chega, acabou a brincadeira. O tempo terminou, vamos ter uns minutos de acréscimo no jogo, mas o jogo está acabando. O tabuleiro se move, as peças também seguem, de acordo com as regras do jogo. Nós fomos preparados agora, a partir de 2012, com as novas energias. Quando a Terra entrou definitivamente no cinturão de fótons, junto com o nosso sistema solar, nessa espiral galáctica também, o braço de Órion se moveu sempre, obviamente, e onde está a Terra e o Sol, entrou uma faixa dentro, uma oitava, dentro da espiral galáctica. A luz ficou mais intensa, as coisas começaram a mudar, porque tudo é luz. A luz cria tudo que tem nesse planeta, desde a forma humana, desde as consciências, desde os vegetais, os minerais, os animais. Tudo é produto da luz, e a luz é consciência. As coisas agora vão mudar. Então, de 2012 a 2016, tivemos ali 4 anos para que houvesse uma adaptação energética. Em 2016 começaram as mudanças de fato. A remoção daquelas consciências extrafísicas que estavam no comando da pirâmide. E foi descendo, e aí 2020 chegou, 2019, 2020 chegou nos umbrais mais baixos da atmosfera da Terra. E agora estamos já há algum tempinho na remoção dos humanos encarnados, que são os representantes das sombras, das trevas. A luz vai diluir tudo. Nós vamos ver a remoção das peças do tabuleiro agora bem rapidamente. Nós nunca podemos citar datas, porque as datas são aleatórias, estimativas. Mas até volta ali de 2030, os sistemas deverão estar trocados, porque nós temos uma previsão de mudanças aqui no planeta, vindas através das canalizações, das consciências superiores, que nós temos ali ainda, então, no final do ciclo, 2 a 3 décadas de grande revolução dentro do planeta, revolução para melhor, tipo sistemas novos. Se os velhos sistemas
serão deletados, novos sistemas serão iniciados e vão trazer o final da transição planetária. Novas tecnologias, a cura para todas as doenças, a solução para todos os problemas financeiros, porque não haverá mais dominadores e recursos há de sobra, eles serão canalizados, serão distribuídos para que realmente se faça essa organização final. É a preparação para a nova Terra, que depois lá então, por volta de 2050 e alguma coisa, 2060, que seria então o final dessas 2, 3 décadas, nós estaríamos sim definitivamente num planeta de quinta dimensão de consciência, num mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. A mudança será tão grande e tão rápida que ainda as nossas consciências humanas não conseguem nem sequer imaginar, que dirá entender. Mas algumas pequenas orientações e informações chegam, o suficiente para saber que as coisas estão realmente no horizonte. O tempo da mentira terminou. É claro que amanhã e o mês que vem, e talvez 2027, ainda vai haver mentiras, talvez 2028. Não vamos ser tão radicais de dizer que terminou, tem que terminar hoje. Quando nós falamos aqui das coisas, todos os vídeos, todos os textos antigos, se fala num tempo de mudança. Você teve 150 mil, 200 mil anos de experiência nesse planeta Terra. Centenas de encarnações, talvez mais de 1000. E esta encarnação é a final, esta aqui decide. Você tem esta vida para resolver tudo isso. Portanto, não espere que amanhã aconteça. Tem que terminar amanhã, eu não aguento mais. Olha, você já aguentou tudo. Tudo que você possa imaginar e nem aquilo que você pode imaginar, porque você nem lembra que passou. Agora você está no paraíso. Saiu do atoleiro, está em chão firme. É só andar, sacuda esse barro, essa terra e ande. Não fique lastimando, não fique se lamentando, não fique ali duvidando do plano divino, porque você faz parte do plano divino. Nós somos o plano divino. Não vai vir o Jesus de volta, nem um salvador da pátria lá do planeta tal. Nós vamos fazer a travessia e vamos vencer esta longa caminhada, porque fomos nós que fizemos tudo isso. O planeta Terra está no ponto que está hoje, evoluído como está, porque nós fizemos isso. Obviamente tivemos o amparo do alto em todos os momentos. Por que a consciência ela pode evoluir? Porque ela vai trazer novidades, vai trazer novas descobertas, inspiração vindas de consciências mais elevadas para que se possa construir, se possa desenvolver tecnologias, ferramentas. A humanidade evolui assim, e assim vai evoluir aquele planeta onde muitos daqui vão ser exilados, começando lá de novo do zero, desenvolver aqueles mundos. Por que Deus permite isso, Deus permite aquilo? Deus não permite nada porque Deus não é uma figura, Deus é uma consciência. E nós somos parte daquela consciência, saímos de lá como átomos, sementes divinos, e assim nós desenvolvemos os mundos e criamos os mundos para aquilo que chamamos de Deus. Portanto, nós somos os co-criadores. E aqui nesse planeta Terra, nós somos uma minúscula parte dessa consciência nossa mesma, porque nós somos uma mônada. É como já foi dito, alunos de jardim de infância. Viemos aqui, não digo só para brincar, porque vamos aprender o que se aprende no jardim de infância. Como dizem, socializar. Aprende algumas letrinhas, depois algumas palavrinhas. É o início de uma caminhada. A nossa alma está concluindo o jardim de infância.
agora na nova Terra que vai realmente ter a consciência do que está aprendendo e o que está fazendo. Antes nós não tínhamos consciência. Como uma criança de jardim de infância, estávamos sob os olhares de quem nos cuida, mas não podíamos criar quase nada, a não ser brincar com os brinquedinhos. É o que a humanidade fez. E sempre tem aquele espertinho que resolve tomar os brinquedos do outro, e se o outro reclama, ainda dá uns par de sopapo nele, né? Assim foi a humanidade. Está tudo certo. A mentira foi necessária para que se desenvolvesse a percepção. Se ninguém fosse usar mentira nesse planeta Terra, nessas provas e expiações, talvez nós não tínhamos desenvolvido a percepção, a intuição. Assim nós aprendemos a nos defender, a criar formas diferentes, buscar caminhos. Este foi o desenvolvimento da nossa consciência. E foi através das dificuldades, porque foram nos erros que nós mais aprendemos. Foi na dor que nós retomamos o caminho. Senão nós teríamos nos perdido. Mas agora finaliza. Finaliza um tempo. Um tempo muito duro, mas que vamos ter o maior orgulho de contar para o universo infinito a nossa façanha. Por isso, já disse aqui tantas vezes, a alma ao ascensionar agora, e todos têm a oportunidade, só vai ascensionar quem quer, porque quem não quer não ascensiona. E não é querer por querer, é fazer o suficiente para ascensionar. Tem que fazer. Tem que ser. Nós seremos mestres ascensos. Olha que coisa maravilhosa. Mas o importante é que nós olhemos agora o horizonte e dá para se perceber que já existe uma claridade, sinal de que o sol está chegando, um novo dia está raiando, um novo tempo. E é em cima disso que nós vamos nos afirmar para este novo tempo, porque, de fato, tem horas que, assim como é em todas as caminhadas longas, cansa. Estamos exaustos, estamos quase desistindo. Mas este fio de esperança, de confiança está surgindo lá no horizonte, dizendo, continua que agora está muito próximo. Estamos a um passo. Vamos continuar. O jogo terminou. Daqui para frente, a verdade triunfará. E a verdade vai mostrar coisas horrorosas, mas faz parte. Nós vivemos tudo aquilo que nós vamos ver de horroroso. Não se iluda. Lá em alguma vida passada nós cometemos a mesma coisa. Portanto, não podemos julgar, não podemos condenar, porque a própria consciência se encarrega de se ajustar. Ela vai encontrar o caminho longo para a recuperação. A justiça divina não falha, ela não castiga, ela dá oportunidade. Porque todos nós somos uma grande família, com a mesma origem e com o mesmo destino, com a mesma tarefa. Estamos no universo infinito, aprendendo, desenvolvendo, nos integrando a consciências mais elevadas, mais adiante fragmentando novamente partes da consciência, buscando novos mundos, novos conhecimentos, novas experiências. E essa espiral está em movimento infinito, jamais cessa. E é assim que se evolui como humanidades e também é assim que evoluem os mundos. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.